Olá pessoas, diversas pessoas da internet, tudo bem com vocês? Meu nome é John Feliz, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Ásia Criminal, o primeiro quadro do YouTube Brasil a tratar de casos criminais envolvendo asiáticos na Ásia ou ao redor do mundo, ou casos criminais que aconteceram na Ásia. A gente é um canal aqui especializado nesse tipo de conteúdo, o primeiro do Brasil aqui nessa plataforma. E a sugestão de hoje é mais uma sugestão que foi dada por vocês, no caso a sugestão veio do Júlio, do canal Tokyo Tomodachi, que mandou um vídeo, inclusive tem uma collab com ele aqui, falando sobre o Japão, dele e da Alessandra, e eu vou deixar linkado aqui no canal, e vamos lá para a sugestão dele. Ele mandou um vídeo para comentar um pouco sobre esse assunto. Vamos lá, deixa eu tocar aqui. Olá, Edivan. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, do canal Tokyo Tomodachi, que conta histórias que acontecem no Japão e em Tóquio. São histórias bizarras e reais. Eu queria compartilhar essas histórias que envolvem 3 estudantes chineses. Tudo começou em Fukuoka. 3 chineses estudantes passaram na frente de uma casa que tinha um carro da marca Mercedes-Benz. Eles acharam que como tinha um carro de luxo, eles acharam que essa casa tinha muito dinheiro e coisas de valores. Eles resolveram entrar na casa para roubar. Eles torturaram e mataram primeiramente a mãe, depois o filho, a filha e por último o pai, que tinha acabado de chegar do trabalho. Olha, Júlio, eu não conhecia esse caso, eu fui pesquisar mais sobre informações sobre isso. Eu queria já de antemão agradecer ao Júlio, porque ele me mandou bastante material para contribuir com essa pesquisa, principalmente de coisas que saíram lá no Japão. Mas a minha pesquisa, gente, deu mais de 10 páginas, deu quase 11 páginas de resumo aqui no roteiro que eu contei para vocês. E foi bem complicado fazer esse vídeo, porque como vocês viram, né, esse crime ele ocorre no Japão, mas ele se estende para a China. Então a gente tem aí um crime que acontece em 2 países, com 2 jurisdições bem diferentes, 2 tratamentos bem diferentes, e o mais importante que é o idioma. Então tem essa barreira aí no idioma que eu tive que pedir ajuda de algumas pessoas para poder me ajudar com a parte que aconteceu aqui na China, porque aqui na China esses crimes mais hediondos, eles são tratados de uma forma mais confidencial e não são tão publicitados como no Brasil, né? Eles não têm essa cultura de cidade alerta, onde a gente vai ali acompanhando passo a passo do julgamento. Como esse crime ele ocorreu no exterior, mas foi um crime que foi julgado aqui na China, esse crime acabou recebendo muito mais atenção, mas por conta da mídia japonesa. Dentro da China, quase a gente não tem coisas divulgadas sobre isso. Então, por isso que foi bastante complicado encontrar essa parte aqui da China, porque essa parte da China foi crucial, porque foi onde tivemos todos os detalhes sendo tratados, então a gente pôde entender o que de fato se passou no dia do crime. Então, eu vou te contar todos os detalhes desse vídeo agora, depois da nossa vinheta. Vamos lá pro caso. E antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você que você deixasse aqui o seu like e o seu comentário. Não saia desse vídeo sem fazer essas 2 coisas, porque é extremamente importante para ajudar aqui no crescimento do canal, tudo bem? No dia 20 de junho de 2003, os corpos de Shinjiro Matsumoto, de 41 anos, da esposa dele, Shika Matsumoto, de 40 anos, e dos seus 2 filhos, um de 8 e 8 de 11, foram encontrados na Baía de Hakata, algemados, boiando. Os corpos foram algemados e amarrados em halteres, que era para eles afundarem. Os atores do crime foram 3 jovens chineses. 2 deles conseguiram fugir e voltar para a China, e o outro foi pego ainda lá no Japão. Esse caso gerou uma tensão muito grande entre os 2 países, entre a China e o Japão, pelo fato da China não possuir um acordo de extradição. O que é um acordo de extradição? Quando alguma pessoa de um outro país comete um crime em um outro país, esses países podem ter um acordo de mandar o prisioneiro desse país para o outro país para ser julgado onde o crime aconteceu. No caso da China, ela não tem esse acordo com o Japão, ou seja, se um chinês cometer algum crime no Japão e viajar para a China
e nesse período em que ele foi, e nesse período que ocorreu o crime, o governo japonês encontrar e saber que foi um chinês que cometeu o crime e ele já estiver na China, ele não pode ser julgado, porque ele deveria ser julgado no Japão e não na China, porque o crime ocorreu no outro país e não aqui onde eu moro. É isso que é um acordo de extradição. Na época, Yanin, de 23 anos, Wang Liang, de 22, e Wei Wei, de 24, eram descritos nos jornais lá do Japão da época como estudantes internacionais que estavam ali no Japão para ter uma vida acadêmica. Mas, na real, dois deles, o Yanin e o Wang Liang, tinham subempregos no Japão e também trabalhavam com coisas relacionadas à prostituição. Eles não eram agenciadores em si, né? O que eles faziam eles pegavam ali e indicavam para os outros chineses. Eles eram agenciadores de prostitutas chinesas, de estudantes chineses que estavam ali no Japão, queriam ganhar um dinheiro a mais para se manter no Japão. Então, eles tinham contato de bordéis e eles tinham ali o contato das meninas. Então, eles acabavam indicando essas meninas que trabalhavam com esses serviços e falavam assim, olha, conheça fulano, recebeu tanto, talvez ela possa ir trabalhar para você. Então, era isso que eles faziam. Eles não eram os agenciadores diretos dessas meninas. Os dois já haviam cometido pequenos furtos no Japão antes de ter acontecido esse crime. E em maio de 2003, o Wang Liang, ele já tinha sido até expulso da escola onde ele estava estudando. Segundo relatos dos jornais na época, a cidade natal do Wei Wei era Xining, na província de Henan, aqui na China, onde a família dele tinha uma fábrica de artesanatos e as condições dele eram condições até boas, abastadas, né? Para que não é todo chinês que consegue viajar para o exterior para ir estudar, né? Então ele tinha ali boas condições de vida com a família dele. Quando ele estava no ensino fundamental e no médio, o Wei Wei, ele era tido como um excelente estudante e inclusive ganhou até prêmios, né? Quando aconteceu esse caso e repercutiu aqui na China, a família dele até ficou muito surpresa com o ocorrido e Fabrício, por favor, coloca aí na tela a imagem de uma reportagem que apareceu na televisão aqui na China na época, e os pais mostrando que o Wei Wei tinha ganhado até vários prêmios de aluno de destaque. Então ele tinha ali um bom comportamento e por causa disso foi tido como bastante surpresa essa notícia de que o Wei Wei tinha se envolvido num crime tão bárbaro. E ele também nunca se atrasou, ou então faltou, ou então foi punido na escola. Então ele era um aluno exemplar. No entanto, por trás dessa vida aparentemente tranquila e super comportada do Wei Wei, havia ali um grave problema do Wei Wei de se encaixar dentro da sociedade japonesa, porque ele não dominava o japonês e ele também, por causa disso, tinha dificuldade de se integrar à sociedade, né, japonesa pelo fato da barreira do idioma, né? E um outro fator importante que aconteceu nessa época também é que o Wei Wei, ele estava passando ali por problemas financeiros pelo fato de que estudar no Japão para um chinês é muito caro, né? A moeda japonesa é muito mais forte que a chinesa. Então, para um aluno chinês se manter no exterior estudando, principalmente no Japão, era muito caro e ele tinha esse estresse muito grande de como ele ia se manter. Ele não queria depender dos pais para se manter no exterior, no Japão, estudando, né? Um belo dia, o Wei Wei conheceu o Wang Liang e o Yanin em um cybercafé lá no Japão. E os estudantes chineses que estavam no Japão naquela cidade tinham o hábito de se encontrar em um cybercafé para conversar, jogar conversa fora. Então era um ambiente onde eles ali podiam conversar, usar o idioma materno deles, e era um ambiente muito mais familiar. E foi nesse ambiente que o Wei Wei encontrou ali uma área, um ambiente em que pudesse se sentir confortável para poder se integrar à sociedade, mesmo que não soubesse ali e tivesse dificuldade com o idioma. Então ali era um ambiente propício
para ele se sentir bem, acolhido e confortável. Então aconteceu que em 2003 o Weiwei começou a faltar muito o curso que ele estava estudando, e várias vezes ele sumiu durante dias do curso. Então eventualmente ele acabou aí saindo da escola por falta, né? Acabou sendo reprovado por falta, né? E no dia 8 de novembro de 2004, quando ele já estava preso lá no Japão, ele deu ali algumas pistas do porquê que ele tinha cometido esse crime junto com os outros 2 estudantes. E segundo ele, o motivo principal dele ter ingressado nesse crime foi por questão de lealdade, não foi por dinheiro, e sim por lealdade entre os amigos que ele tinha feito ali naquele cybercafé. E o que aconteceu para esses 3 terem essa brilhante ideia de cometer um crime tão chocante, tão bárbaro? Aconteceu que o Wan Lian, ele já estava tendo um péssimo desempenho e um péssimo comportamento na universidade que ele estava estudando, no curso de matemática lá na cidade de Fukuoka. Ele acabou sendo expulso da universidade. Então, ele precisava voltar para a China, porque ele tinha custos muito altos ali, e ele já estava com a vida totalmente errada, ferrada mesmo, e ele queria voltar para a China. Então, ele teve aí uma discussão muito acalorada com o Yan Ning, e os 2 decidiram que estava na hora deles voltarem ali para a China, né? Então eles queriam juntar dinheiro de uma forma rápida para poder voltar para a China. Então eles começaram ali a fazer pequenos furtos nas residências ali de Fukuoka, e um belo dia eles avistaram o carro da Shika Matsumoto estacionado, era um carro de luxo, de última geração, lançamento. Eles viram que era um carro de uma pessoa que tinha condições, pessoas que tinham condições de dinheiro. Então eles começaram ali a avisar e viram que a Shika era provavelmente de uma família que tinha dinheiro, tinha posse. Então os 2 miraram nela e viram e começaram a estudar o ambiente dela. Então viram que ela era casada e que o marido dela tinha uma loja de roupas, e começaram a estudar a rotina dela. Viram que o marido dela chegava muito tarde do trabalho, que ela ficava sozinha em casa, e tinha ali os 2 filhos que eram pequenos. Então eles tiveram a ideia de fazer um roubo na casa deles, e a intenção era realmente matar a família para não deixar pistas. Claro que quando eles foram pegos pelo crime, eles falaram que a intenção não era roubo. Eles repetiram isso várias vezes, que a intenção não era roubo, mas depois que realmente a casa caiu e que as investigações foram se moldando, foi descoberto que a intenção real era de fato, desde o início, era matar para não deixar pistas. E então eles viram que eles precisavam de mais uma pessoa para poder botar esse plano em prática. E foi aí que surgiu a ideia de chamar o Weiwei, porque eles já conheciam ali da reunião do Cybercafé. E como o Weiwei, ele era lutador de arte marcial chinesa, ele tinha ali um porte para aguentar, para carregar os corpos, para eventualmente, se precisasse ter ali uma luta, conseguiria ali imobilizar o casal. E foi nesse cenário que o Weiwei foi convocado pelos 2 para entrarem no plano. Então, quando eles conseguissem o dinheiro que eles conseguiriam arranjar ali na casa, nesse roubo, nesse crime, eles iriam dividir entre eles, e os 2 iriam voltar para a China, e o Weiwei, ia seguir a vida dele normalmente. No início, o plano inicial era matar a família e enterrar numa montanha próxima, porque eles sabiam que se eles se livrassem do corpo, eles iam ali atrapalhar o rumo das investigações, iam dificultar as investigações, e ia dar tempo para eles saírem do Japão. Só que eles fizeram uma simulação na montanha próxima de onde eles moravam, e eles viram que pegar o corpo de 4 pessoas, fazer uma cova e jogar numa montanha, levar até uma montanha, daria muito trabalho, deixaria muitas pistas, e talvez eles fossem pegos. Então eles tinham que bolar um plano no qual dificultasse as investigações e que gerasse tempo suficiente para que eles não fossem pegos no crime. Então eles tiveram a ideia de comprar algemas e facões e coisas para amarrar o pessoal e jogar no mar. Então, por isso que eles pegaram halteres. Então, um dia antes de cometer esses crimes, eles foram até uma loja de artigos especializados com esses artigos, e eles fizeram essa compra, né? Compraram halteres, compraram cordas e outros instrumentos que eles, pontiagudos, que eles iriam usar no crime. No dia do crime, no dia 19 de junho de 2003, eles invadiram a casa da família Matsumoto
E, na ocasião, quem estava em casa era a Chika Matsumoto e os 2 filhos. O marido dela não estava em casa ainda, ele chegou de noite. E eles chegaram justamente no horário em que eles sabiam que o marido não estava em casa, que ele estava prestes a chegar. Então, quando eles invadiram a casa, eles já tiraram a vida da Chika, eles afogaram a Chika no banheiro e asfixiaram o filho de 11 anos no quarto, então não deu tempo nem de reagir. Só quem ficou viva até aquele momento foi a filha, a mais nova, de 8 anos de idade, e essa menina, eles deixaram ela viva momentaneamente, que ele era o triunfo, a carta na manga que eles iam usar para poder extrair informações do pai, para saber como é que eles iam pegar o dinheiro. Pois bem, o pai chegou na casa e ele se deparou com os assassinos já dentro da casa e eles usaram a filha para extrair as informações que eles queriam. Então, o pai deu a senha de um dos cartões de crédito para ele e entregou ali o dinheiro em cash. O dinheiro em cash que eles tinham no momento, dinheiro vivo, era cerca de 40 mil ienes, que é o dinheiro lá do Japão. Isso dá, gente, menos de 2 mil reais. Então, foi mixaria que eles conseguiram roubar com esse crime. Então, quando eles viram que o pai não podia fornecer mais nada de útil, eles mataram a filha na frente do pai e durante um interrogatório, o Wang Lian falou que o pai ficou chorando os plantos e pedindo para que não matasse a filha dele, mas isso não foi o suficiente. Então, eles acabaram tirando a vida da menina, e logo depois que tiraram a vida da menina, eles pegaram a gravata dele e enforcaram o pai. Foi bem triste esse episódio. Fiquei imaginando no dia do julgamento, a família deles, né, a família tanto da Chika quanto do marido dela, ouvindo o depoimento desses 2 marginais. Então eles pegaram o cadáver da família, colocaram dentro do carro da Chika e foram dirigindo até a Bahia, uma parte ali da Bahia de Hakata. E foram lá que eles algemaram os corpos e cada corpo colocou vários halteres e jogaram ali no mar, com a esperança de que os corpos afundassem e ficasse ali tempo suficiente para que eles não fossem descobertos. Só que isso não deu certo, porque 2 corpos, os corpos dos pais, acabaram se desprendendo dos halteres no dia seguinte e ficaram boiando na água. Então, 2 trabalhadores que estavam passando ali pela Baía de Hakata encontraram 2 corpos boiando, ligaram para a polícia e aí começou as buscas, né, para saber quem eram aquelas pessoas, e horas depois encontraram outros 2 corpos e puderam identificar que eram corpos de uma família inteira que havia sido jogado ao mar. Quando os corpos foram encontrados, a polícia começou a montar esse grande quebra-cabeça bizarro desse crime para tentar encontrar pistas de quem pudesse ter feito isso com a família. Então eles conseguiram aí mapear todos os objetos que foram usados, que foram encontrados junto com o corpo, no caso as algemas e os halteres, as cordas, e eles conseguiram mapear de onde é que esses produtos tinham sido comprados. Então eles foram até o lugar onde esses produtos foram adquiridos, e lá eles interrogaram as pessoas e chegaram a fazer um retrato falado com base no depoimento das pessoas e também com base em câmeras de segurança que tinham registrado 2 chineses, 2 homens que haviam ali comprado esses equipamentos, né? Então eles tinham as imagens das câmeras de segurança e também o depoimento. Eles conseguiram fazer esse retrato falado e eles noticiaram isso no jornal da imprensa. O Fabrício pode colocar aí para vocês verem que esse crime foi noticiado e poucos dias depois já tinha um retrato falado do possível suspeito. E no dia 3 de agosto de 2003, a polícia de fato conseguiu encontrar o endereço de um dos suspeitos, né? Eles receberam ali uma denúncia e a polícia lá de Fukuoka achou o apartamento do An Lin, onde ele dividia o mesmo apartamento com o Yan Nin.
Os dois dividiam o mesmo apartamento. E nesse apartamento já estava vazio, porque eles já tinham saído do Japão, mas eles encontraram as roupas que eram exatamente as mesmas roupas que eles viram na filmagem das câmeras de segurança lá da loja onde eles compraram o material para cometer o crime. Então a polícia usou ali, a polícia forense usou ali toda a expertise no DNA, usando DNA de provas de digitais, de provas que foram encontradas no corpo do casal, e esse DNA deu match, deu correspondente ao mesmo DNA encontrado nas roupas que foram encontradas no apartamento. Então aí eles já tinham as fotos dos suspeitos, e aí eles noticiaram que eram dois suspeitos, dois chineses, dois estrangeiros que haviam cometido um crime. Isso gerou muita, mas muita revolta no Japão pelo fato de o crime ter sido cometido por estrangeiros. E uma coisa bem curiosa que aconteceu é que o Weiwei ele já estava preso no Japão e as pessoas mal sabiam que ele estava envolvido no crime, né? Porque o Weiwei ele já estava ali fazendo também pequenos crimes entre os próprios chineses que moravam ali na comunidade, então eles denunciaram ele, o Weiwei já estava preso. E logo a polícia viu que o Weiwei conhecia os dois suspeitos, né? Porque tinham ali batido ali o DNA, e o Weiwei acabou denunciando, batendo com a língua nos dentes, denunciando e contando para a polícia que realmente ele tinha ali uma ligação com os dois suspeitos, e ele contou toda a história. E nesse ponto a polícia do Japão emitiu um comunicado para a polícia chinesa avisando do ocorrido, dizendo que esses dois chineses tinham voltado para a China e estavam vivendo livremente, mas eles tinham cometido um assassinato bárbaro. Então a polícia chinesa começou as investigações do lado dela. Eu não preciso aqui falar que isso pegou muito mal para a imagem da comunidade chinesa no Japão. Os chineses começaram a receber uma onda de ataque muito grande dos chineses que moravam ali no Japão, porque esse crime realmente tinha chocado a sociedade japonesa. E acontece que há esse entrave, né, muito grande histórico entre Japão e China, e quando a imprensa soube que os assassinos eles eram estrangeiros e eram chineses, esse crime acabou ganhando uma repercussão ainda maior. As manchetes eram sempre repercutidas como estudante chinês, 3 chineses mataram uma família inteira, e começou aí uma intensa onda de debates na mídia chinesa, na mídia japonesa e na própria comunidade japonesa também, sobre possível onda de estrangeiros que cometiam crime na sociedade japonesa, né? Inclusive, até o governador lá de Tóquio, o Shintaro Ishihara, na época, fez críticas muito ácidas à comunidade estrangeira na época, falando que havia se intensificado fortemente a onda de crimes cometidos por estrangeiros, né? O que não fazia muito sentido, que eu fiz uma pesquisa na época, inclusive teve até outro veículo, próprio veículo japonês também, que noticiou que o fato de o crime ter sido cometido por estrangeiros não tem nada a ver que tinha aumentado a onda de crimes cometidos por estrangeiros, crimes bárbaros. Acontece que crimes que são considerados como atípicos, por exemplo, mulheres criminosas, crimes feitos por mulheres, crimes feitos por estrangeiros, eles tendem a ter muito mais destaque porque isso vende muito mais na mídia, né? Então, naturalmente, crimes que são crimes mais atípicos acabam ganhando mais espaço na mídia do que outros crimes da mesma proporção, né? E falo isso porque naquele mesmo, algumas semanas depois, em setembro daquele mesmo ano, aconteceu 3 crimes super bárbaros que eu encontrei nessa mesma linha, e foram tão cruéis e tão bárbaros quanto dessa família. Então eu anotei aqui, ó, em setembro, um estudante de 15 anos do ensino médio, seu irmão de 18, a mãe de 58 anos e um amigo de 17 anos foram encontrados também jogados em um rio. Então era um padrão de crime muito comum naquela época, colocar os corpos dentro de rio ou de mar para dificultar a ação dos policiais, a investigação. E alguns dias depois, minha gente, ainda em Fukuoka, na mesma cidade, no dia 21 de setembro, o corpo de um menino seminu foi encontrado no rio. Ele estava amarrado a blocos de
cimento amarrado assim pelo pescoço. E 3 meses depois, três corpos foram encontrados dentro de um carro. Então, e esses crimes foram cometidos por japoneses. Então, não é que a onda de crimes no Japão por estrangeiros tinha aumentado, é porque realmente, infelizmente, foi feito por estrangeiros e estrangeiros chineses, né? E até as próprias pesquisas daquele ano mostraram que 97% dos crimes bárbaros que aconteceram no Japão naquele ano foram feitos por japoneses e não por estrangeiros. Por causa desse incidente também, aconteceu uma crise muito forte entre o Japão e a China, porque a China foi extremamente criticada pelo Japão, porque o governo japonês queria que o governo da China deportasse os 2 chineses suspeitos para que eles fossem julgados, mas não foi isso que aconteceu, eles foram julgados aqui na China. O que o governo da China fez foi ter feito a investigação da forma mais transparente possível. Inclusive, foi um dos poucos casos de crimes cometidos por chineses no exterior que teve o julgamento aí divulgado e publicitado de uma forma assim tão exposta, porque, como eu falei, crimes dessa magnitude que chocam, crimes muito bárbaros, eles não têm, o governo não emite uma cobertura ampla desse caso. Eles geralmente só cobrem ali, só pica algumas notícias e dão só o desfecho quando o julgamento é feito, né? Fulano foi condenado à morte, fulano foi absolvido, enfim. Não há muitos detalhes. Mas esse caso foi tão atípico porque o governo colocou tradução simultânea, então tinha todo o acompanhamento em mandarim, que é a língua oficial da China, mas ao mesmo tempo também tinha todas as informações eram cedidas pelo governo da China em japonês. Inclusive, a família tanto da Chica quanto do esposo dela acompanharam o julgamento, eles vieram para a China e em todo esse acompanhamento que eles tiveram todo acompanhamento em língua japonesa pelo governo da China. E essas críticas ainda foram maiores porque o Wang Liang e o Wang Ning, eles só foram presos quase um ano depois de ter acontecido esse crime, né? Apesar das investigações no Japão estarem muito avançadas, o governo da China demorou muito tempo para tomar uma providência e o governo da China só começou a tomar aí uma providência quando o Wang Liang começou a ter gastos assim, começou a ser muito discrepante no estilo de vida dele, né? Ele voltou para a China com uma nova identidade, ele mudou de nome, ele tinha uma outra história que ele contava para a sociedade. O Wang Liang, ele estava morando e trabalhando sobre a alcunha de outro nome em Liaoyang, uma outra cidade, e o Wang Ning estava trabalhando aqui em Pequim, quando eles foram presos no dia 27 de junho de 2004. Mas a boa notícia, entre aspas, é que todo esse processo, apesar de ter levado muito tempo para os dois serem efetivamente presos e começarem a ser julgados aqui na China, tudo foi muito mais rápido do que no Japão, porque aqui na China também tem isso, né? Pelo partido e o sistema político da China ser comandado apenas por um partido, né? As decisões e todo o processo judiciário é muito mais rápido. Por isso que também há muitas críticas em relação à pena de morte. Aqui existe a pena de morte e as pessoas são executadas de uma forma muito mais rápida, né? Rápida entre aspas, leva alguns anos, mas é muito mais rápido do que em outros países que também tem a pena de morte, né? Então as pessoas são julgadas, sentenciadas e depois de um tempo já são executadas. Em outros países não, leva mais tempo, né? Então acontece que se houver algum erro nesse julgamento, inclusive já até teve caso aqui no Ásia Criminal de um pai de um homem que teve a sua vida praticamente destruída e ele quase foi executado por um erro. Ele foi julgado e condenado à pena de morte, mas muitos anos depois descobriram que ele era inocente. Então tem esse grande entrave, né? Apesar de ser um julgamento e um processo muito rápido, mas se houver algum tipo de erro, como consertar depois que a pessoa morre? Não tem como consertar. Então no dia 27 de junho de 2004 eles foram presos e no dia 19 de outubro do mesmo ano eles já foram ali condenados na primeira instância, e no dia 24 de janeiro de 2005 tiveram ali um segundo julgamento no qual eles tentaram apelar, mas não deu certo e a justiça ratificou, né, a decisão judicial, no qual o Yang ele foi condenado à pena de morte e o Wang foi condenado à prisão perpétua. Por que os dois tiveram sentenças diferentes se os dois tiveram a mesma participação no crime? Acontece que o Wang
ele foi o primeiro a ser preso e foi ele que deu todos os detalhes e cooperou com a investigação. Então, se a gente tem todos esses detalhes macabros desse crime, é graças ao Wang, que explicou todo o acontecimento. E quando o criminoso ele explica todo o acontecimento e resolve cooperar de livre e espontânea vontade, ele acaba recebendo uma pena mais branda, entre aspas, né? Aqui, quando você tem essa prisão perpétua, o que acontece é que você perde todos os seus direitos civis e também os seus bens, né? Tudo que ele tinha ali como bem é confiscado. O Yan, ele foi executado no dia 12 de junho de 2005, aos 25 anos de idade. Durante o julgamento, o Wang se mostrou bastante arrependido pelo que ele fez. A família das pessoas assassinadas estavam ali, né, presentes, né, os japoneses. E nesse momento eles contaram todos os detalhes de forma que chocou todo mundo que estava ali no tribunal. Aqui, diferente de outros países, o julgamento ele não é aberto ao público, né? No Japão, o julgamento do Weiwei teve disponibilidade de assento para 170 pessoas. Na China não foi assim, né? Foi muito mais fechado toda a divulgação. Inclusive, esse caso ele não teve tanta repercussão aqui no território nacional, porque o governo realmente não divulgou, né? Não era interesse do governo divulgar, né? Mas teve repercussão internacional, porque foi tudo divulgado aí para o governo japonês. Então, o Wang, ele se ajoelhou e pediu perdão pelo crime cometido para a família assassinada, né? E essa parte do governo ter sido transparente, o governo da China ter sido transparente nesse julgamento, foi justamente uma tentativa de tentar apaziguar e colocar panos frios, né, nessa relação que estava tão quente entre a China e o Japão, né? Porque a China, ela precisa manter essa relação amigável com o Japão, né? E vendo que os seus próprios nacionais, né, seus próprios cidadãos cometendo um crime bárbaro, eles não podiam passar pano por isso. Então, por isso que isso foi uma das estratégias adotadas pelo governo da China para tentar apaziguar os dois lados, né, para mostrar para o governo, para o mundo, que tinha uma justiça na China e que eles iam cooperar, e que de fato eles cooperaram. E pelo que eu vi, até as críticas, né, na época, eu vi que o governo foi bastante elogiado por essa atitude transparente e ter facilitado, né, essa questão da comunicação e ter sido eficiente e rápido na hora de ter julgado. Esse julgamento foi muito, mas muito rápido, né? Tudo que foi acontecido justamente por essa pressão de ter essa disputa aí política entre esses dois países. E, inclusive, o resultado do julgamento deles se deu assim de forma rápida e eficiente, combinando um com a pena de morte e outro com a pena perpétua, justamente pelo fato de esse crime ter mexido entre dois países, né? Os promotores falaram isso durante a leitura da sentença final dos dois. E o governo lá do Japão, né, Tóquio, não gostou muito de não poder ter julgado, né, os dois chineses, só julgou um, né, que foi o Weiwei, e como medida de retaliação para a China, o governo de Tóquio decidiu que o número de estudantes internacionais que iriam ingressar no Japão iriam diminuir naquele ano, né? Especificamente, seria um pouco mais difícil em 2004, que aconteceu em 2003, em 2004, para estudantes chineses ingressarem no Japão. Em 2003, eu fui atrás, haviam 109.508 estudantes estrangeiros, sendo que desse número, 64,7% eram da China, 14,5% provenientes da Coreia do Sul e 3,9% de Taiwan, ou seja, ia dar um impacto muito grande na China de não poder ter esses estudantes indo para essas instituições japonesas. Já voltando para o Japão, com o julgamento do Weiwei, a coisa foi um pouco mais complicada, porque levou cerca de 16 anos, gente, para que esse caso fosse julgado e tivesse ali um fim com a sentença do Weiwei por pena de morte, né? Foi uma luta muito dura e árdua, né? Porque havia ali também um sentimento da própria promotoria em tentar não dar a pena de morte para o Weiwei, mas felizmente, né, a justiça prevaleceu e colocaram ali a sentença de morte. E essa foi a primeira vez em 8 anos que o governo do Japão havia executado um estrangeiro, né? Fazia ali 8 anos que eles não tinham executado ninguém de uma nacionalidade que não fosse japonesa. Quando o Weiwei estava preso, em 2004, ele havia mandado uma carta quase que em branco
para o pai dele na China, e nessa carta havia apenas um caractere escrito, que era o caractere de arrependimento. Então ele se demonstrava assim, bastante arrependido do que ele aconteceu, se demonstrava arrependido entre aspas, né? Porque ele também deu algumas declarações bem controversas para a imprensa japonesa na época em que ele estava preso, né? Por exemplo, ele justificou em 2011 que, como ele não falava muito japonês na época, e ele se comunicava muito mal com os japoneses, ele sentia que aqueles dois chineses ali, esses dois amigos dele, eram amigos dele de fato, e que ele fez esse crime por uma questão de lealdade, né? Foi mais por lealdade e menos pelo dinheiro, porque o dinheiro, pelas palavras dele, não precisava, não era tão importante para ele. O mais importante era manter a lealdade e a confiança que ele tinha ali nos outros dois amigos. E uma coisa assim que eu achei bem estranho, que foi no dia que o tribunal leu a sentença dele, o tribunal no Japão leu a sentença para ele disse que naquele momento, quando ele encontrou os dois chineses, ele se livrou da solidão em seu coração depois de conhecer o Yan Nin e o Wan Lian. Foi bem, né? Bem mente de psicopata, né? E no dia 23 de dezembro de 2019, a ministra da Justiça da época, a Masako Mori, ela emitiu finalmente a carta que oficializava a execução, né, do Weiwei, né? E no dia 26 de dezembro, ele foi executado na casa de detenção de Fukuoka. Ele já tinha 40 anos de idade, né? O período entre ter sido julgado e ter sido sentenciado à pena de morte e ter de fato sido morrido, né, sido executado, levou aí 8 anos, porque justamente foi nesse entrave que os promotores queriam aí entrar com recurso para que ele não tivesse a pena de morte, sim, uma prisão perpétua, mas todo esse entrave levou aí muito tempo e no final das contas a pena de morte acabou prevalecendo nesse caso. Como vocês viram, todos esses detalhes deu bastante, mas muito trabalho para coletar para vocês, então eu fui narrando aqui conforme eu fui encontrando esse material, e eu vou deixar aqui no comentário em descrição todas as fontes que eu usei para compor esse texto, para ler, montar esse roteiro e trazer essa informação de qualidade para você. E como você viu, deu muito trabalho. Se você quiser me ajudar sendo um apoiador do trabalho, ou caso você não tenha dinheiro, né, condições, que a gente entende, a gente está passando por um momento muito complicado, né, economicamente, mas você pode aí me ajudar a compartilhar para que, quem sabe, né, a gente tenha mais visualizações, mais espaço aqui nessa plataforma, porque é bastante difícil crescer aqui no YouTube. E se você gostou aqui do meu trabalho, então eu vou amar, eu vou ficar muito feliz se você puder ajudar aí com o meu crescimento aqui na plataforma, tá bom? Que aí eu vou poder trazer muito mais material e pesquisar bastante, porque eu gosto de pesquisar as minhas informações. Inclusive, gente, eu acho que esse é um dos vídeos mais completos, não é querer me gabar não sobre esse caso, porque nem com criadores de conteúdo do exterior que fazem esse tipo de trabalho, né, que eu tenho referência, eles não fizeram, não tem uma história assim tão boa, contada, com tanta riqueza de detalhes como eu fiz, gente. Modéstia à parte. Que quando tem, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, que eu não vejo problema nenhum em dar os créditos para quem realmente pesquisa, né? E no caso, eu não consegui encontrar assim tão bem embasado com tantos dados. Eu tive que realmente passar quase uma semana a gente pesquisando esse assunto. Então, eu quero agradecer a sua presença, meu muito obrigado, e você já sabe, né? Mexeu com o asiático, mexeu comigo.